Salve, salve, rapaziada. Voltando aqui para parte 2, né, da nossa missão das 85 questões de direito administrativo da banca objetiva. A gente já fez 30. No caderno de erros aqui, eu coloquei para revisar a parte da comunicabilidade das instâncias. Então fui lá, dei uma olhada, inclusive já inseri até no vídeo lá anterior a explicação. E eu fui atrás desse aqui, funcionário fantasma. Tem um julgamento recente do STJ falando que funcionário fantasma não é crime. No máximo pode ser uma improbidade administrativa, que não é crime. Então, revisado no nosso caderninho de erro. Sobre a matéria, aqui, poder hierárquico disciplinar caiu algumas questões, regulamentar caiu uma questão só, então assunto não muito cobrado. Poder de polícia despencou, conforme já esperado. Abuso de poder, eu acho que caiu uma ou duas questões também. Uma eu tenho certeza, não lembro se foi duas. Agentes públicos caiu bastante. Poderes, deveres, prerrogativas, cargo, emprego e função, isso aqui caiu bastante, tá? Mas a maioria que caiu é letra da lei. Tá lá no artigo 37 da Constituição. Para quem quiser ler lá, vai do 37 até o 41. Direito constitucional e direito administrativo, eles se unem, entendeu? Eles são muito próximos, então não dá para separar certinho uma matéria da outra. Então, sem enrolação, vamos meter bala aqui de onde a gente parou. Paramos na questão 30. Vamos lá. De acordo com o Di Pietro, analisar os itens abaixo. Considera ser correta a afirmação de que todo serviço público visa atender às necessidades públicas, mas nem toda atividade de interesse público é serviço público. Pesado, hein? Analista jurídico. Vou guardar aí. O princípio da continuidade do serviço público, em decorrência do qual o serviço público não pode parar, até aqui tá certo, tem aplicação especialmente com relação aos contratos administrativos e ao exercício da função pública. Tem relação com os contratos? Sim, é uma concessionária de ônibus, né? Conforme eu até já dei o exemplo no vídeo anterior. E ao exercício da função pública, questão bem pesada, mas enfim, guarda essa aí também. Pelo poder de polícia, pode a administração pública, ao fazer seu uso, apurar infrações e aplicar penalidade aos servidores públicos. Penalidades ao servidor, poder disciplinar. E demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Confundindo-se com poder disciplinar. Não vou nem terminar de ler aqui, porque poder de polícia não se confunde com poder disciplinar. Então tá muito errado o item 3, o que tem 3 está errado. Então, sobra A2 está correto. A gente não precisa analisar, a gente tem que jogar um. Considera ser correta a afirmação de que todo serviço público visa atender às necessidades públicas. Todo serviço público visa atender às necessidades públicas? Sim, né? Você tem uma necessidade e o Estado resolve prestar pessoalmente, é um serviço público. Mas nem toda atividade de interesse público é serviço público. Parece bem aberto isso aqui, deve estar correto. Muito aberto aqui, tipo, nem toda atividade, tipo, existe alguma atividade existe algum serviço público que não é interesse público, sabe? Ficou muito aberto, mas confesso que eu não tenho como explicar isso aqui, porque a questão está muito acima do meu conhecimento. Vamos para frente. Questão querida, né? Eficácia, eficiência, efetividade. Considera-se a administração, numerar a primeira e a segunda. Vamos lá. Capacidade de selecionar e usar meios efetivos e de menor desperdício. Se a gente está falando de menor desperdício, eu já sei que é 2, tá? Eu já sei que é eficiência. A fim de realizar uma tarefa, um propósito e a relação entre custos e os produtos obtidos. Então, sempre que falar de menor desperdício,
o meio ali, sabe? Como você vai ser feito, se aquele meio é econômico ou não é. O custo, sabe? O custo e o produto final. A gente vai estar falando de eficiência. É a real contribuição em termos de resultado. Então, provavelmente, deve estar falando de eficácia. Eficácia é o resultado. Para alcance da finalidade. Resultado, finalidade, sinônimo. De uma intervenção. Ou do impacto de desenvolvimento esperado. Diz respeito à obtenção da maior quantidade / qualidade de impactos positivos e de menor número dos impactos negativos. Então, provavelmente vai ser 2-1, né? Diz respeito ao alcance de objetivos e metas, ou seja, do resultado ou da mudança pretendida em uma dada realidade, em determinado tempo, independente dos custos envolvidos. Opa! Tá, então eu vou trocar, vou lá para baixo, porque eficácia é isso, né? Alcançar o resultado, né? O objetivo, a meta, independente do custo. Agora, a efetividade é a real contribuição em termos de resultado para o alcance da finalidade de uma intervenção do impacto de desenvolvimento esperado. Diz respeito à obtenção da maior quantidade dos impactos positivos e dos menor número de impactos negativos. Tá, eu vou nessa aqui. Isso. Mas eu nunca tinha pegado esse conceito aqui de efetividade, tá? Enfim. Como eu nunca vi esse conceito, eu não vou conseguir explicar para vocês, mas eficácia é resultado e eficiência é meio. É um meio eficiente, é um meio bom, sabe? Atendimento, por exemplo. Você está lá no órgão, tomou posse, e o cliente chegou ali, né, o administrado chegou a você para fazer uma solicitação. Ele chegou, fez a solicitação, era 8 horas da manhã, você jogou paciência ali no computador o dia inteiro. E obviamente isso lá na Europa que acontece, aqui não acontece não. Aí às 5 horas da tarde, na hora de ir embora, você pegou e entregou a solicitação dele. Você foi eficiente? Não, você não foi eficiente. Mas teve eficácia? Teve. Então você pegou e teve eficácia, mas não teve eficiência, entendeu? Tipo assim, o resultado teve? Teve. Independente. Tá até aqui, ó. Independente do custo, independente do meio. Você ficou lá o dia inteiro e entregou o papel pro cara. Agora, o cara chegou, você atendeu ele muito bem, tal, vou resolver isso pra você, tal. E não atendeu a solicitação da pessoa. Você não conseguiu entregar. Então, houve eficiência, mas não houve eficácia, tá? Então, a pessoa chegou, pediu, você prontamente foi e atendeu e entregou o que ela queria, você foi eficiente e teve eficiência e teve eficácia. Então, é isso. Eficácia, resultado, eficiência, meio. Beleza. Espero que tenha ficado claro aí. Em relação aos poderes da administração pública, assinalar a alternativa correta. O Congresso Nacional não pode sustar os atos do Poder Executivo que exorbita o poder regulamentar. Ó, falei que não caía, caiu mais uma. Então, pode sim. A administração pública, no exercício do poder normativo, não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstas, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Isso aqui está corretíssimo, porque a administração pública, nos seus atos normativos, com a exceção da medida provisória, que aí é lei em si, não é um poder normativo, que poder é da administração, tá? Ela não pode inovar no ordenamento jurídico, a não ser que ela tenha autorização do Congresso, mas aí já entra outras questões, já extrapola muito aqui. O controle de constitucionalidade exercido pelo STF com base no artigo 102 da Constituição abrange os atos normativos baixados por órgãos administrativos municipais. Eu acho que atos administrativos é o STJ, né, que faz o controle, né? Acho que não é o STF. Mas questão também que extrapola o direito administrativo, tá? Se eu não souber, isso aqui não tem nenhum problema. Isso aqui já é lá no direito constitucional mesmo. Ao Poder Judiciário,
em sede de mandato de injunção, não cabe suprir omissão causada pela falta de norma reguladora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à cidadania, soberania e nacionalidade. Não cabe, cabe sim. Mandato de injunção é exatamente para isso. Questão mais avançada que extrapolou um pouco, mas vamos. De acordo com Alexandrino, aponta 3 atributos ou qualidades características do poder de polícia. Essa é a dica, né? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Dica. Ó, D-I-C-A. É a dica. Dicas são os atributos do poder de polícia. Segundo a Constituição Federal, marque correto ou errado. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia no concurso público de provas ou provas e títulos. Lembrando que é provas ou provas e títulos. Você comer um aqui, você já fica esperto. De acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então, tá perfeita, né? É vedada a acumulação remunerada de cargos sem qualquer exceção. É errado, né? A gente pode acumular professor, pode acumular cargos de saúde, pode acumular cargo técnico, né? Com professor. Somente por lei específica poderá ser autorizada a funcionalidade de autarquia e instituição de empresa pública. Somente por lei específica poderá ser autorizada a funcionalidade de autarquia. Autarquia não é autorizada. Autarquia é criada por lei. Então isso aqui deve estar errado. E instituição, cabendo o decreto legislativo definir suas áreas de atuação. Da fundação, aqui que ele está querendo dizer, né? A fundação é caber na lei complementar definir sua área de atuação. Está muito errado. Edital regulador de um concurso para ingresso de servidores no serviço público contemplou a exigência de exame psicotécnico como requisito para a habilitação ao cargo público, sem que houvesse devida previsão legal. Então a gente já sabe que é ilegal, né? Se a lei não pediu, o edital não pode pedir também. Trata-se de exigência legítima? Não. Legítima? Não. Inconstitucional? Sim. Ferindo o dispositivo constitucional que garante aos brasileiros o livre exercício de qualquer trabalho. Acho que não é bem isso, vamos ver de cá. Contraria ao princípio da legalidade, uma vez que o dispositivo constitucional prevê que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Acho que aqui ele tá falando de alguma restrição ao exercício do cargo, né? Não é bem o que a gente tá querendo, né? O que a gente quer aqui é o princípio da legalidade. Que se a lei não preveu, o edital não pode prever. Previu, né? Não é previu. Previu. Se o edital não previu, se a lei não previu, o edital não pode prever. Isso. Tá, vamos lá. A coercibilidade significa que a administração, quanto aos atos a ele relacionados, em regra geral, dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e conveniência de sua prática. Isso aqui é discricionariedade, né? Não é coercibilidade. Coercibilidade vem de força, né? Estabelecer o motivo e escolher dentro dos limites legais o seu conteúdo. Primeira parte. Então, a primeira parte a gente já sabe que está errada, né? A sentença está totalmente correta, não. Correta somente a primeira, não. Então, beleza. A discricionariedade. Bom, se lá em cima ele falou da discricionariedade, uma malandragem de prova, tá? Lá em cima ele deu o conceito de discricionariedade. Aí aqui embaixo ele vai abrir com discricionariedade. Então, provavelmente ele vai dar outro conceito. Porque ele não vai dar o mesmo conceito duas vezes. É um atributo típico presente, sobretudo, nos atos repressivos de polícia. A administração pública precisa ter a prerrogativa de impor diretamente, sem necessidade de prévia autorização judicial. Então, ele está falando aqui da autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? Poder cumprir seus atos sem pedir autorização do Poder Judiciário. Tá bom?
As medidas de sanções, necessária repressão da atividade lesiva à coletividade e coloca em risco a incolumidade. Então, tá tudo errado aqui. Servidor público é a pessoa física que presta serviço ao Estado e às entidades da administração indireta, com vínculo empregatício e mediante remuneração paga pelos cofres. O sujeito ao regime estatutário e ocupantes de cargo público são denominados servidores estatutários, né? Ó, servidor público é uma pessoa física que presta serviço. Catismo. Os sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargo público são estatutários. Tá certo. Em relação à remuneração dos servidores públicos, a assinada é correta. Ó, remuneração. Primeira questãozinha. Aplica-se, eu vou na menor aqui logo. Aplica-se o teto remuneratório exclusivamente aos servidores submetidos ao regime de subsídio. Nossa, que salada. Tá tudo errado aqui. Aplica-se o teto remuneratório aos proventos das aposentadorias e à pensão devida aos dependentes do servidor falecido. Provavelmente, mas vamos ver as outras. Aplica-se aos procuradores municipais como paradigma para a aplicação do teto remuneratório o subsídio do prefeito municipal. Questão complexa. Um procurador municipal, qual que é o teto dele? É o do prefeito, né? O do município, o teto é do prefeito. E no estado é o governador do executivo e do TJ, né? Dos demais, né? Desembargador do TJ. Procurador municipal. Eu acho que eu ia nessa B aqui. Deixa eu ver a Rally. Aplica-se o teto remuneratório às empresas públicas? Sim. Sociedade de economia mista? Sim. Subsidiárias? Que não recebam recursos da União, dos Estados, do DF município para pagamento. Não, aí não se aplica. Se eles não recebem recurso do órgão que criou eles, do ente, né? Para poder pagar o pessoal, então eles, né? Já que é empresa privada, né? Eles podem pagar quanto conseguir. Então, não. Para eu marcar isso aqui como certo, que o teto do procurador é o subsídio do prefeito, quer dizer que essa aqui não aplica o teto remuneratório às aposentadorias, provento e aposentadoria, né? Dos aposentados. E as pensão devida aos dependentes do servidor falecido. Cara, tem que aplicar, velho. O problema não é marcar de baixo, o problema é que se eu marcar de baixo é de cima, eu ficaria muito absurdo. Tipo, a aposentadoria não tem teto? Tem teto, sim. Tá, eu vou marcar essa C aqui, mas essa D eu não sei dizer que tá errada, não. É igual eu falei, se eu marco aqui, essa aqui ficaria muito absurda. Isso também é experiência de prova, tá? Mesmo sem saber a questão, você acerta ela, tipo... Ninguém deixou nenhum comentário. Tem nem como. Tá, então... Procurador municipal. Procurador municipal. Qual o teto? Vamos descobrir depois. Em relação ao poder de polícia, a assinada é correta. É delegável aos particulares em geral não, né? Também não abusa, né? Depende em regra de autorização judicial para ser executável. Não, tem alta executoriedade, que é a dica, né? Atributo do poder de polícia. Então não precisa de autorização judicial, em regra. Trata-se de competência exclusiva do Poder Executivo, que cria as limitações administrativas e fiscaliza sua aplicação. Competência exclusiva, difícil, hein? Pode ser exercido por atos normativos ou por atos administrativos e operações materiais. A mais lindinha aqui é essa daqui, né? Essa aqui tem então as agressividades aqui no meio, né? Aí aqui. Beleza. Tamo na 40. Tem chão, tem chão. De acordo com o Di Pietro, poder
Polícia disciplinar. É o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidade aos servidores públicos. Isso é disciplinar, né? E demais pessoas sujeitas a disciplina administrativa. Essa questão, eles adoram ela, né? Já caiu um monte de vezes também, né? Essa aqui é aquela da coercibilidade, discricionariedade, tá tudo errado. Já fizemos. Marque certo ou errado. O servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício de mandato eletivo. Tá, então eu sou um servidor da administração ali, né? E estou em mandato eletivo. Investir em cargo de prefeito, em mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Isso aqui é perfeito, tá lá na Constituição, artigo 37 ao 41, tem que ler lá, gente. Porque cai, a letra da lei cai. Aí fala, mas eu não gosto de ler. Não, quem não gosta de ler não passa em concurso, tá? Então, tem que aprender a adorar ler. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade. Sim, até aqui tá tudo certo. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Certíssimo. Até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Correto. Então a gente já tem a resposta, né? Certo e certo. Ao servidor público da administração direta, autárquica nacional, no exercício de mandato eletivo, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego e função. Corretíssimo também. Tudo certo. Marque certo e errado. Eles adoram essas questõezinhas aqui. Por isso que é bom você fazer questão da sua banca. Porque você vai pegando o padrão que ele vai cobrando, sabe? Isso é muito interessante. Ainda mais uma banca como Objetivo que faz muitos concursos e libera a prova. Então você vai conseguir muitas questões de várias matérias para aprender o que mais está sendo cobrado. É autorizada a incorporação de vantagens de caráter temporário? Não, é vedado. Então já sei que está errado isso aqui. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário. Regime próprio é caráter contributivo, né, que tem que contribuir, e solidário porque os aposentados também contribuem. Então até aqui está certo. Mediante contribuição dos respectivos entes federados, dos servidores ativos e dos aposentados. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuar. Perfeitíssimo, já chama a resposta. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Perfeito. Tá. Então vamos lá. Vamos começar da menor aqui. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. A 4 está certo. Então quem não tem 4 está errado. A investidura em emprego público depende de aprovação prévia em concurso, que pode ser promovido por meio de provas ou somente por meio de avaliação de títulos. Olha, comer as provas aqui, ó. Então a 3 está errada. A gente já tem a resposta, mas vamos conferir. Admite-se a contratação temporária de pessoas pela administração desde que haja excepcional necessidade de interesse público, podendo o vínculo ser renovado por tempo indeterminado. É erradíssimo, tem que ser por tempo determinado, já que é caráter excepcional, é por tempo determinado. B, que não é servidor, foi nomeado para prefeito municipal para ocupar cargo, foi nomeado pelo prefeito para ocupar cargo em comissão no âmbito do Poder Executivo. A nomeação do referido cargo pode ser realizada, mas B não poderia ser nomeado para ocupar função de confiança. Questão massa. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Você pode nomear qualquer pessoa ali que você queira para esse cargo. Tá? Desde que não seja parente consanguíneo até 3º grau. Que dá no tio. Tá bom? Tio e sobrinho. Primo pode nomear, primo pode nomear. Beleza. Quando ele fala função de confiança, aqui no cargo em comissão, tanto o servidor quanto esse cara que não faz parte de nada da administração pode ser nomeado. Esse é o cargo de comissão.
Já a função de confiança só pode ser ocupada exclusivamente por servidor público, entendeu? Então, quando ele diz aqui, ó, não poderia ser nomeado para ocupar função de confiança, corretíssimo. Por quê? Porque ele não é servidor público. Essa é a explicação, galera. Bora lá. A discricionariedade, embora esteja presente na maior parte das medidas de polícia, nem sempre ocorre. Perfeito. Tá lindo até agora. Às vezes, a lei deixa certa margem de liberdade de apreciação quanto a determinados elementos. Então, aqui tá lindo. São 3 partes agora, né? Então, tá certo. A autoexecutoriedade é a possibilidade que a administração tem de, com seus próprios meios, pôr em execução suas decisões sem precisar recorrer previamente ao judiciário. A 2 está perfeito, então o que não tem 2 está errado. A coercibilidade é sempre dissociável da autoexecutoriedade. Não, a gente já até fez essa questão, eles adoram. Então é de Pietro, ó, esse conceito. A coercibilidade é indissociável da autoexecutoriedade, é o correto. 1 e 2 estão certos. Vamos para o próximo. Servidor público é a pessoa que presta serviços ao Estado e às entidades da administração indireta. Sim. Convicto empregatício, remuneração pelos cofres, o sujeito ao regime estatutário. É aquela questão que a gente já fez. O edital do concurso para ingresso contemplou exigências psicotécnicas, sem que houvesse devida previsão legal. Então a gente já fez essa questão também. Poder de polícia reparte-se entre legislativo e executivo? Tô meio perdido aqui, tá? Só para confirmar. Legislativo e executivo. Tomando-se como pressuposto o princípio da legalidade que impede a administração de impor obrigações, senão em virtude de lei. É porque o judiciário, né, ele não... O poder de polícia, ele tem, na verdade... o legislativo ele tem um poder de polícia abstrato, né, geral, que ele pode fazer as leis, né, para impor obrigações, restrições ali. E o executivo é específico, né, na via de regra, né. Ele é específico, ele pode atuar ali só na desapropriação de uma casa de um indivíduo que vai, sei lá, construir uma escola ali no lugar. Então acho que é isso mesmo que ele quis dizer aqui com o legislativo e executivo. E não fazer nada senão em virtude de lei é princípio da legalidade, né. Então é isso. Ó, poucas pessoas entenderam a questão. Isso é interessante, ó. Quando a questão é muito acertada, ele nem mostra. Não foi respondido por nenhum aluno, mas eu respondi. Tá bugado o site. O site falou, não vou funcionar. Enfim, aqui ele mostrou. 300 pessoas responderam. A maioria marca C. Judiciário. Enfim. Direito administrativo tem muito mais... quase que todo a ver com o executivo, tá? Poder executivo. Guarda essa. Marque certo e errado. A polícia judiciária é exercida sobre atividades privadas, bens e direitos. Não, a polícia judiciária é exercida sobre pessoas. Tá, ele trocou, ó. Polícia administrativa incide sobre pessoas, tá? Ele inverteu. Tá errado. O poder de polícia administrativo pode ser exercido apenas preventivamente e não repressivamente. Bom, e essa daqui? Né? Que a polícia judiciária é repressiva, né? Então é o jeito de punir, né? Repressiva, aplicar multa, interdição do estabelecimento comercial, então tá errado também. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia. Qual que são os atributos do poder de polícia? Aqui, ó. Cadê? É a dica. Discricionariedade. Coercibilidade ao executoriedade.
Então é a dica, ó. Discricionariedade é um atributo do poder de polícia? Correto, é um atributo do poder de polícia. Vamos. De novo, aquele negócio, parte 1, parte 2, parte 3, ó. Guarda Municipal de Cascavel, que esperto. Mesma banca. Inclusive, se você quiser pegar essa prova, assim, para fazer de simulado, tá? É muito importante isso. Porque, normalmente, essas bancas, principalmente quando a banca é um pouco menor, nem as grandes, para falar a verdade, serve para qualquer coisa. Se é o mesmo cargo, normalmente é o mesmo edital, tá? Só se o município ali, o estado que está contratando, pedir para ser diferente. Mas, via de regra, eles entregam o mesmo edital do último. Muda só a história do município, do estado e tal. Enfim. Fique esperto nisso aí. Qualquer prova que você achar do objetivo, que for de guarda municipal, vai servir para você, provavelmente. Principalmente as últimas, né? As recentes. Então vamos lá. Primeira parte. Poder de polícia é a atividade do Estado. Consiste em delimitar o exercício de direitos individuais em detrimento do interesse público. Ficou meio estranha essa frase aqui, né? Ele delimita o exercício do poder individual em detrimento do interesse público. Seria em benefício, não? Confesso que esse português aqui me deu uma no rim aqui, sabe? Enfim, guarda ela aí. Acho que tá certo, mas guarda aí. O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o interesse particular, que dá à administração a posição de supremacia sobre os administrados. Perfeito. Quem não tem 2 está errado. 3. A administração tem por incumbência condicionar o exercício dos direitos dos cidadãos ao bem-estar coletivo. E o faz usando o poder de polícia. Quem não tem, tá errado. Olha lá. 3 está certo. Então a 1 realmente está errada. O texto não é que soa estranho. Tá errado mesmo. É em benefício do interesse público, né? Não é em detrimento do interesse público. 32% acertaram. Isso é a questão de pôr dentro do cargo. C e D. Galera, achei que... Nossa, todo mundo... A maioria das pessoas marca que a 1 tá correta. Então, isso aqui é português, tá? Que, tipo assim, beleza, você tem que saber a regra, né, do direito administrativo, mas isso aqui, quem errou o português. Porque, ó, em detrimento do interesse público. Basicamente isso. Então, é em benefício do interesse público. Você não vai pegar o... Nossa, a galera deve ter reclamado muito disso aqui. Questão boa. Até que não achei nenhum comentário aqui, daqueles estranhos. Então, assim, ali é o português. Tá? E já vou adiantando. Quem não estuda português, não passa em concurso também não, tá? Muito difícil você conseguir aí uma vaga em algum concurso indo mal em português na prova. Português eu me viro, só porque você fala. Na verdade, a gente fala tudo errado, né? E eu me incluo nisso. Mas a regra ali pra escrever, você tem que aprender a escrever certo, porque é o que cai na prova, é o jeito que escreve, não o jeito que fala. Então segue, falta 8. É o que cabe... poder disciplinar. É o que cabe à administração pública para apurar infrações e aplicar penalidade aos servidores? Sim, e as demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa? Correto. Quem não tem está errado. Abrange as sanções impostas a particulares não sujeitas à disciplina interna? Não. Quem tem 2 está errado. A administração tem liberdade de escolha entre punir e não punir? Não, vamos lá. Se você comete ali uma infração, você entrou lá, cometeu uma infração administrativa, e essa infração no estatuto, ela está escrito que é punível com demissão, não existe esse negócio de poder escolher demitir ou não. Você vai ser demitido, você tem que ser demitido. Se a pessoa lá no seu estatuto está dizendo que aquele ato seu é punível com demissão e você não foi demitido, esse ato é ilegal e ele vai ser anulado pela via judiciária.
entendeu? E a pessoa que fez ele vai ser responsabilizado ainda por crime de responsabilidade, muito provavelmente. Então ela não tem liberdade de escolha entre punir ou não. Começou a aparecer aqui, né? Que é interessante. Aqui aquela que a gente já fez. Errado. Errado. E certo. Aqui. Então, vamos lá. Ele está querendo pôr polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia administrativa, bens e objetos. Polícia judiciária, pessoas. Então, exercidas sobre atividades privadas, bens e direitos. 1. Polícia administrativa. É a atividade dessa política a concernente ao ilícito de natureza penal. Quem trabalha com ilícito de natureza penal. Polícia judiciária. Apuração de infrações penais. Artigo 144 da Constituição. Polícia Civil e Polícia Federal. Desempenhada, que a gente já tem a resposta, né? Que é essa aqui. Desempenhada por órgãos administrativos de caráter fiscalizador, integrante dos mais diversos setores de toda a administração pública. Fiscalizador, quem é fiscalizador é a polícia administrativa, que atua sobre bens e direitos, né? Então é 212, é nóis, corre pro abraço. Aqui de novo aquela, né, que a gente já fez. O poder administrativo em que o agente administrativo dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e conveniência da prática do ato quanto ao seu motivo, se no caso escolher dentro dos limites legais, é denominado discricionário. A designação para o seu exercício deve recair sobre o servidor ocupante de carga efetiva ou não. Então ele tem função de confiança. Já expliquei, lembro como se fosse hoje essa explicação, inclusive, que função de confiança só servidor público pode ocupar. Então a designação do seu exercício deve recair sobre o servidor ocupante de carga efetiva ou não. Errado. Quem tem um está errado. Ficou fácil, hein? A dispensa da função de confiança é ato plenamente livre, conforme critério exclusivo da autoridade competente. Perfeito. O cara põe lá, o cara tira. Ó, interessante, metade erra. Aqui aquela 212, já fizemos. Aqui já fizemos. Executivo, legislativo e legalidade. Isso. Vamos. Por último, mas não menos importante. Sobre os servidores, assinale a correta. A criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas são de competência do Senado Federal. Coisa, hein? A criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública federal são de competência do Senado Federal. Também não. Deixa eu pegar a menor ali. A extinção de funções e cargos vagos é de competência privativa do presidente, exercida por meio de decreto. Talvez. Dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos, é de competência do Congresso Nacional. Não, isso é de competência do Presidente da República. Então é isso aqui mesmo. Questãozinha mais complexa. Vamos lá achar ela? Cabe, artigo 84, privativamente ao Presidente da República a extinção de funções e cargos públicos quando vagos. Então é isso, galera. Vamos aqui terminar aqui mais um vídeo, para não ficar tão longo. Esse aqui estendeu mais um pouco, mas o próximo deve ser mais curto. Finalizando aqui a segunda parte. Lembrando, quer continuar recebendo vídeos como esse, se inscreve no canal. Posta aí quantas você acertou, tá? Lembrando que a ideia aqui é você pausar e você fazer a questão antes de mim, tá? Porque senão você não vai aprender. Você tem que errar para aprender. Do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, é só você se espelhar e fazer, e depois fazer sozinho. Seguir
Porque tem pessoas que têm medo de errar as questões. Cara, tem que fazer. Não tem jeito. Você, pra passar num concurso, você tem que ser bom em fazer questão. Então você tem que fazer questões. Não adianta só pegar a teoria. Então valeu, rapaziada. É nóis. Bons estudos.